gente recebe as nossas convidadas de hoje para falar de uma luta muito, às vezes ingrata, às vezes dá mais satisfação, né? Contra esse câncer da política, que é a extrema-direita, é o fascismo. Então, agora vamos conversar com a Lígia Chiarelli Biloca, que é professora aposentada da Universidade Federal de Pelotas, também dirigente da UBM aqui no Rio Grande do Sul e também em Pelotas, e é secretária de formação na direção do PCdoB Pelotas. E a Helena Vieira, que é militante do Juntos e, claro, do PSOL. Sejam muito bem-vindas ao Contraponto. Bom dia. Oi. Bom dia, muito obrigada. Bom dia a todos e a todas. A gente que agradece a participação. Então, no sábado, agora da semana que vem, dia 28 de fevereiro, Pelotas recebe uma pré-conferência antifascista no auditório do IFSU a partir das 9 horas da manhã e a entrada é aberta ao público. A atividade é um encontro preparatório para a primeira Conferência Internacional Antifascista, que acontece entre 26 e 29 de março, na capital Porto Alegre. Essa discussão propõe, então, caminhos concretos de organização e enfrentamento ao avanço de pautas e movimentos ligados à extrema-direita. Vamos conversar, então, sobre essa programação, entender aí o que vai rolar, fazer uma análise da necessidade de eventos como esse. Acho que a gente pode começar justamente falando sobre isso, né? Quando a gente fala em pré-conferência antifascista, do que estamos falando na prática? Qual é o objetivo desse evento? Por que ele é tão necessário? A necessidade do evento, ela se coloca justamente pelo que a gente vê acontecendo no Brasil, na nossa cidade e internacionalmente, né? Que é uma grande articulação da extrema-direita, né? E dos novos movimentos, né? Extremistas, né? De ataque, né? À população, né? E a necessidade que a gente tem de dar uma resposta contundente e coesa para esses movimentos, né? Porque para mostrar, né, de que apesar da gente ter nossas diferenças programáticas, né, práticas, a gente tem uma luta em comum, que é a superação das formas de opressão que a gente tem na nossa sociedade e, sobretudo, né, de superar esses movimentos que já há séculos, né, décadas, tentam tomar, né, fazer a tomada do poder e, enfim, avançar no seu projeto, né? Acho que a gente entende que esses eventos, eles são importantes para a gente avançar nos nossos projetos, né, da esquerda radical, né, que a gente consiga levar para frente as nossas pautas e, sobretudo, a gente formar unidades, né, e consensos entre nós. Bom, então, bom dia a todos e a todas. Eu sou a Biloca, né? Meu nome é Lígia Chiarelli, mas meu apelido é Biloca. Eu queria reforçar bem isso que a Helena colocou aqui para nós, né? Esse movimento, ele tem essa palavra-chave, que é a unidade, né? Porque com o avanço da extrema-direita no mundo, né, evidentemente que o campo, né, que precisa fazer o combate à extrema-direita e as coisas parecidas com a extrema-direita, fascistas, neofascistas, seja lá como for, esse campo se amplia, né? E a Helena, eu acho que coloca uma coisa que eu considero também fundamental, que é, nós estamos num ano eleitoral e facilmente a gente acaba se apegando, né, nas nossas campanhas para deputado federal, estadual, senador, sei lá o quê, né? E esse é um problema sério para um ano eleitoral, né? Onde a gente precisa efetivamente de uma unidade muito maior, né? Porque apesar que a eleição é crucial para nós, né, para o futuro do Brasil, né, essa eleição de 2026, tanto a nível de presidência como também, principalmente do Senado, né? Mas a questão não é só a eleição, né? Então, o que nos traz aqui é exatamente isso, né? Que o momento está exigindo uma unidade superior e que a gente precisa se organizar para isso, né? E nesse aspecto eu queria assim, destacar como é que surgiu esse movimento internacional, né? Porque, na verdade, não é uma coisa de Pelotas, né? Se é um movimento internacional, não é uma coisa que foi gerada aqui.
o movimento internacional antifascista e pela soberania dos povos surgiu em 2024, em Caracas, na Venezuela, chamado pelo Maduro, que estava naquele processo pós-eleitoral, onde havia um questionamento enorme aos resultados eleitorais, e, ao mesmo tempo, o Maduro tinha um campo de apoio, né, à condução daquele processo, e resolveu chamar esse evento, porque sentiu a necessidade dessa resposta mais ampla, em conjunto, como diz a Helena, né, uma ação mais coletiva, né, dos povos, né, para a questão do enfrentamento da extrema-direita. E a gente vê, né, que foi uma medida correta, né. Depois, no Brasil, no ano de 2025, foi se consolidando o Comitê Antifascista Brasileiro, e agora, no final de 2025, é que a gente se reuniu aqui em Pelotas. Na verdade, quando a gente se reuniu, a gente tinha em mente mais a preparação desse evento de março, né? Nós pensávamos, vamos ter que preparar, vamos ter que levar pessoas de Pelotas a participar desse evento. E aí logo surgiu a ideia, bom, vamos fazer uma pré-conferência, né, que estava prevista no encaminhamento dessa atividade, pré-conferências nas cidades, nos outros espaços. E então a gente começou a se organizar também para pré-conferência. Só que a gente foi atropelado pelo tempo, né? Porque, principalmente depois do sequestro do Maduro, né? E a ação do imperialismo americano, né? Ele exigiu respostas mais contundentes. Então, eu vejo assim, o nosso movimento surgiu contra o antifascista e pela soberania dos povos, né? Mas eu vejo que também nesse processo nós vamos ter que, depois do evento em Porto Alegre, continuar com uma programação, porque o momento é muito grave, né? Nós estamos vivendo um momento na história do Brasil e do mundo, né, de uma situação extrema. E quando a gente compara o fascismo que se instaurou no processo da Segunda Guerra Mundial com os dias de hoje, a gente vê a gravidade do que a gente está vivendo, né? Quando a gente olha justamente para essa questão do avanço dessas pautas de extrema-direita, o avanço do fascismo no Brasil, a gente vê que existe, de certa forma, um apoio a isso, e quando a gente olha principalmente para os mais jovens, a gente consegue ver que uma grande parcela dos mais jovens são mais conservadores. E aí, justamente nessa questão de conseguir dialogar, de conseguir falar não só para os seus semelhantes, mas de furar a bolha e fazer com que a conferência ela fale para fora. De que maneira vocês pensam ou pretendem construir a pré-conferência justamente nessa ideia de levar para dentro do movimento pessoas que estão nesse campo de disputa, que não necessariamente estão no campo da extrema-direita, mas que também não se consideram de esquerda, para justamente fazer essa disputa e trazer essas pessoas para mais para perto? Eu acho que um elemento que tu coloca é bastante importante, né? A gente vê uma ascensão do conservadorismo na juventude muito forte, que é, enfim, preocupante, né? A gente vê principalmente nos meninos mais jovens, né? Com os movimentos dos incel e uma série de comportamentos, né? Que demonstram uma parte mais conservadora, que pega também um pouco das meninas, né, um pouco enfim, do resto da parcela da juventude. Mas eu acho que, nesse sentido, para a gente conseguir captar essa juventude e essas pessoas, né, que não estão exatamente no nosso escopo, no nosso dia a dia, né, das lutas que a gente trava e tudo mais, eu acho que existe uma necessidade da gente se comunicar com essas pessoas de uma maneira mais na linguagem dessas pessoas, né? Eu acho que tem um pouco de falta de compreensão, às vezes, com o que se passa, né, fora da nossa bolha, e quais são as reais preocupações das pessoas, né? E aquilo que vai, de fato, chamar a atenção para a nossa pauta, né? Que, no fim, não está desligada das necessidades reais das pessoas, mas que a gente, às vezes, não faz se entender para elas, né? Então, eu acho que uma coisa que
é necessário, claro que o dia 28 já está logo aí, mas que a gente tem a pretensão de fazer, dialogar nos nossos espaços, né, dialogar na universidade, dialogar nas escolas, que eu acho que é muito importante também tá levando esses assuntos, para chamar a atenção dessas pessoas, né, e conseguir que a gente, de fato, furar a bolha não é uma coisa simples, né, porque, enfim, elas existem, né, por motivos específicos, mas acho que é muito importante que a gente tem tentado fazer e se colocar, em pauta, né, as temáticas emergentes, né? Eu acho que no início do ano, com a questão do sequestro do Maduro, com a questão do avanço, né, do projeto do Trump nos Estados Unidos, é uma coisa que tem chamado a atenção, de fato, de toda a população mundial. E eu acho que é uma coisa que não, as pessoas não fogem desse assunto, e eu acho que é nesses momentos que a gente tem que aproveitar para dialogar sobre o que está acontecendo e que está chamando a atenção das pessoas e convidar as pessoas para construir esse polo antifascista com a gente, né, que isso significa que a gente vai estar defendendo a maior parte da população e não enfim, algum tipo de bolha, né? Mas justamente pensando na questão da comunicação, eu me pergunto se a esquerda está preparada para trabalhar nas ruas, né? A gente tem, esses dias estavam falando, não me lembro mais que contexto, mas essa sedução das estatísticas das redes sociais. Mas as redes sociais têm essa armadilha, que é a formação de bolha. Isso torna muito difícil um discurso que acesse as pessoas, vamos dizer, mais comuns, que não estejam organicamente na política, né? Então, aí nesse sentido, e aí já fazendo essa ponte, eu queria te perguntar, Biloca, tu falou sobre o apego às campanhas em ano eleitoral, o que torna também essa comunicação local um pouco mais difícil, né? Historicamente, como é que a esquerda, que lutou por uma CF cidadã e pelas diretas já, ela perdeu a unidade ao longo do tempo? A gente vê essa fragilidade, né? Comparando aos anos 80, por exemplo. Temos clima para fortalecer conversas e eventos como a pré-conferência antifascista, inclusive local, e aí eu queria dar um destaque justamente para essas conversas locais e pensar um pouco nas ações de rua, como a Helena puxou. Eu acho que, para não dizer que a esquerda não está preparada, eu vou dizer exatamente, é o grande desafio da esquerda hoje, porque durante muito tempo acho que a esquerda tinha o domínio da comunicação. A gente fazia a comunicação muito melhor que a direita, né? As nossas propostas, além de serem mais adequadas aos momentos, né, que se colocavam as lutas, né, a gente tinha maior qualidade, inclusive, no processo da comunicação em si. E esse está sendo o maior desafio, né? Porque a direita está ganhando nessa batalha, né? Então, eu entendo a tua preocupação e acho que ela é essencial. É o desafio maior que nós temos. Eu até diria o seguinte, eu vejo assim, nós iniciamos um processo e, para mim, hoje fica claro que esse processo não pode terminar ali no evento da conferência em Porto Alegre, né? Porque exatamente se mantém o desafio de manter a esquerda em unidade, apesar dos processos particulares que as eleições vão se dar, né? Cada grupo político, né, tem a sua preferência eleitoral e realmente vai ser importante eleger pessoas do nosso campo e inclusive deputados estaduais e federais, né? Porque nós somos um quadro de uma Câmara Federal muito ruim também, né? Então, todo esse processo não se pode desconhecer que vai existir. Mas eu vejo assim, eu acho que comparando mesmo, né, assim, o processo do desenvolvimento do fascismo hoje com o fascismo do tempo do nazismo, uma das questões, tem outras que eu posso comentar, mas uma das questões que se agravou, né, foi a questão da informação, porque o nazismo tinha o controle da informação através do Goebbels, né, principalmente. Havia um ministério da comunicação do Hitler que tratava disso e conseguiu, né, unificar um discurso, né, deu um avanço muito grande no papel da comunicação e da informação naquele momento. Mas os povos continuaram suas lutas, né? Continuaram suas lutas e acabaram derrotando, né?
Então, claro que não é só a informação, não define tudo, né? Apesar que nós sabemos que um dos grandes riscos eleitorais é exatamente um tipo de informação que vai chegar hoje, permeada pela fake news e etc, etc. Eu acho que esse é o grande temor, né? Que até mesmo o Tribunal Eleitoral está se preocupando com isso. Mas eu digo o seguinte, a esquerda tem que avançar nisso, né? Tem que avançar na questão de como colocar a comunicação, né? Mas, por outro lado, eu vejo o seguinte, a questão da unidade, né, aqui em Pelotas, por exemplo, eu digo, nós temos uma situação bastante interessante, né? Nos momentos, né, mais graves, a esquerda, os grupos progressistas, né, não só a esquerda, conseguem se reunir, né, e levar atividades em conjunto, né? Isso, em vários momentos, a gente percebeu isso, né? E por uma característica nossa aqui da região, né, que em outros locais eu sei que é impossível, né? Tem cidades que simplesmente grupos políticos não conseguem se sentar juntos sem que tenham um combate violento. Eu acho que aqui, de certa forma, a gente consegue fazer isso, e eu vejo assim, por isso que eu vejo, né, nós estamos com um tempo curto até a Conferência Municipal, né, que, na verdade, a gente quer dar um caráter até mais regional, né, nessa Conferência de Pelotas, né? Mas, a Helena, novamente, eu pego as tuas palavras, Helena, que nós vamos ter que continuar esse processo junto com a juventude, inclusive, principalmente, porque eu concordo com vocês, né, que hoje há uma dificuldade enorme dos setores democráticos chegarem à juventude, né? Mas, ao mesmo tempo, ver as contradições do momento, né? Ao mesmo tempo, de certa forma, o acirramento do que aconteceu na América Latina agora desde o início do ano, com o sequestro do Maduro e com esse agravamento da pressão sobre a Cuba, ele torna mais visível as questões, né? Quer dizer, a população sente, num primeiro nível, as suas necessidades, a falta disso, a falta daquilo, né? Ela sente mais o seu dia a dia, né? A falta de política pública, a falta de direitos e tal. Mas, de certa forma, o nosso desafio é mostrar que, por trás da falta de direitos, a falta de políticas públicas, existem questões que não estão tão óbvias, mas que influenciam diretamente essa ausência de direitos e políticas, né? Porque a gente vê o seguinte, quando um país, né, se dá o direito de sequestrar um presidente eleito, né, de um outro país, bom, é uma situação gravíssima, né? Eu acho que a resposta dos povos ainda não está sendo à altura do acontecimento, porque é muito grave, né? Os próprios europeus já estão sentindo, daqui a pouco o Trump também vai chegar aqui e tirar algum de nós, né? Então, eles já estão com um certo nível de debate ali com o Trump, diferente da total submissão que eles vinham. Mas, ainda assim, acho que estão numa situação muito acomodada, né? Mas eu acho que essa é a questão fundamental. O chegar na linguagem das pessoas é mostrar o que tem por trás da ausência de uma política pública, é mostrar que por trás do aumento de feminicídios, né, não é só o homem que ficou mais violento, né, porque chega um ponto, né, das contradições da sociedade em que as pessoas dizem assim, pô, mas o mundo virou de pé na cabeça, né, tá um horror, né, as coisas que são feitas hoje eram inimagináveis há um tempo atrás, né, então parece que o mundo tá errado. O que existe, né, é o agravamento das contradições da sociedade, né? Porque no momento que o Trump exagera no seu poder de domínio sobre a América Latina e a tentativa sobre o mundo também, é também uma revelação da própria crise do capitalismo nos Estados Unidos, né? Eu não estou dizendo que com isso os Estados Unidos vai cair amanhã, não. O governo Trump não vai cair amanhã, mas existe um agravamento enorme em que não é permitido mais nenhuma política progressista em lugar nenhum do mundo que os Estados Unidos se colocam no direito de ameaçar e conter, né? Então, eu, por um lado, eu vejo assim, nós é que vamos ter que encontrar essa linguagem, porque o momento do agravamento da contradição fica mais real, né? Quer dizer, quando tu vê o povo de Cuba e da Venezuela dizendo, não, nós vamos defender, isso aqui é a nossa vida, né? Tinha uma coisa que não está colocada no Brasil. O brasileiro ele não tem essa noção de soberania
a esse nível nos dias de hoje, porque não tem uma contradição tão concreta como esses 2 países que eu mencionei. Mas lá as pessoas estão dispostas a dar a vida para manter a soberania, né? Então, tu vai mostrando, não, mas isso é um fenômeno da atualidade, não é de ontem, é da atualidade. Os povos estão se organizando, eles precisam, né, se organizar num novo patamar para enfrentar o inimigo que nós temos hoje, que é muito pior, né? Então, eu acho que é um desafio, mas eu também acho que é um processo de aprendizado que nós vamos ter que... E vejo assim até, Helena, não sei se você concorda comigo, um dos papéis fundamentais desse comitê, depois da Conferência Municipal e da Conferência em Porto Alegre, é exatamente no campo da informação, né? Porque a ida para a rua, como disse a Clarice muito bem, né? Nós vamos ter que estar na rua também, mas nós vamos ter que aprimorar as nossas formas de informação para exatamente revelar isso que eu mencionei, o que está por trás dos problemas do dia a dia que as pessoas estão enfrentando, né? Então, acho que é esse o... Eu queria só reforçar, assim, Bloch, eu acho que é importante o que tu colocou sobre a questão municipal, né, que eu acho que em Pelotas a gente tem uma relação bastante diferenciada, né, que a gente tem uma boa relação entre, enfim, as organizações, que eu acho que é uma cultura que a gente tem que levar para frente, né, que a gente tem que continuar nutrindo, e superando, né, acho que com o passar do tempo, com as novas gerações, né, com os novos processos de luta, eu acho que a gente tem que se tornar um exemplo, né, nesse sentido, e avançar nessa comunicação também, né, então demonstrar na realidade, né, continuar com o trabalho de base, né, continuar com o trabalho no movimento estudantil, no movimento sindical, conversando, né, com os nossos pares, e tomar essa frente da comunicação. Inclusive, um dos pontos que a gente quer debater tanto na Conferência Internacional quanto aqui em Pelotas é essas questões, né, de informação, porque eu acho que a internet ela cria bolhas, né, mas a gente às vezes não dá para separar, como se a internet não fosse um lugar no mundo, né, como se não fosse um território de disputa também. Então, eu acho que a gente tem que se alinhar, né, e avançar na disputa desse território da internet. Então, acho que vai ser fundamental, porque isso acontece na nossa cidade não só durante o período eleitoral, acontece o tempo inteiro. A gente tem vários veículos, Instagrams, né, que divulgam notícias da direita, né, da extrema direita, que pegam bastante visualização, e aí a questão do algoritmo é todo um outro assunto, mas que eu acho que a gente não pode perder tempo de dar uma resposta para isso, né? Isso vai ter que ser, com certeza, em um nível, né, não só de uma organização, de uma entidade, mas sim de todo um movimento, né, de todo um polo antifascista da cidade. E eu, só para comentar, eu diria assim, ó, nós ainda não encontramos essa resposta, Clarice, eu acho que tu estás correto, mas às vezes acontece que dá um salto, né, porque a esquerda realmente está muitos passos atrás no campo da informação do que a direita, tá? Mas às vezes dá um salto enorme. Eu estou lembrando aqui da campanha do não no Chile, né? O que era a campanha do não? O Pinochet já estava há muitos anos no poder, tinha um certo desgaste, mas ainda controlava todo o poder, e aí, para resolver um pouco, né, se confirmar como presidente, resolveu lançar uma campanha, um plebiscito que seria sim ou não. Não, ele teria que sair do governo. Sim, ele se manteria. E ele acreditava fortemente que a população ia dizer sim. E, na verdade, o quadro era esse, né? Havia muita desinformação também no período, apesar do golpe do Chile de 73 ser recente, havia muita desinformação. E na hora de fazer a campanha, o que aconteceu? Era a campanha plebiscito, sim ou não, né? Foi contratado um jovem do campo da comunicação, que essa história está descrita num filme maravilhoso que chama-se No, né? Porque não era não a resposta que se buscava naquele momento, que ele chegou e mexeu com todo o processo da comunicação e, no final, a campanha do não foi vitoriosa, quando todo mundo achava que era impossível, né, ganhar aquela eleição, porque ele conseguiu trazer uma linguagem mais adequada, mais nova, né, que conseguiu. E qual era o problema naquele momento? Né? A esquerda mais consequente naquele momento, ela tinha uma visão que era preciso falar o que estava acontecendo na ditadura, falar dos mortos, falar, né?
e ele conseguiu, naquele momento, sem deixar a política, né, trazer a campanha para um campo mais agradável, né? E as pessoas começaram a ver a programação, né? Não ficar como em muitos momentos que dá uma propaganda política e a pessoa desliga a televisão. Eles começaram a ver porque a campanha ganhou em termos de comunicação. Então, foi um salto de qualidade naquele momento em que a esquerda conseguiu se colocar à altura do desafio, que era dar uma resposta coerente a uma campanha, né, que era crucial para o Chile naquele momento. Então, ganhou ou não, né? E, naquele momento, o Pinochet precisou se retirar, realmente, ainda que não acabou totalmente com o processo, né, que existia dentro do governo Pinochet, né, se permaneceu, como no Brasil também muita coisa permaneceu depois da ditadura, né, mas foi um grande avanço. Então, eu sinto isso, né, que existem comunicadores no mundo inteiro que estão tentando responder a isso, né? E daqui a pouco, em algum momento, a gente vai encontrar a forma de superar também na comunicação, né, a nossa forma de informar a população. E aí eu vou até aproveitar o teu gancho, Beloca, justamente para te perguntar como que a pré-conferência e a conferência em si, elas pretendem se organizar justamente para encontrar essas respostas. Existe, inclusive, a presença do jornalista Flávio Tavares, que eu acho que até dá uma pista sobre isso, nessa questão de olhar para o passado, para a gente entender o presente. Uhum. Mas, olhando para esses dois eventos, como que vocês veem justamente essa articulação para buscar essas respostas, para pensar formas de combater esse cenário? Acho que vale a pergunta para vocês. Quer falar? Eu acho que a gente tem uma programação, né, aqui na pré-conferência, que inclusive a nossa primeira confirmada é o Flávio Tavares, né, e a gente quer dar um espaço, um tempo importante para a gente debater, né, a história do fascismo no Brasil, no Rio Grande do Sul, né, como uma pessoa que viveu esse momento, e também a gente separou, né, a parte do início da pré-conferência, então a parte da manhã, em um debate mais teórico, né, mais histórico a respeito do fascismo. Então, uma primeira parte sobre a história do fascismo internacional e nacionalmente, e uma parte, né, sobre o fascismo hoje, né, então como que a gente entende esses movimentos neofascistas, né, de extrema-direita, com pessoas que estudam na área, né, que desenvolvem trabalhos acadêmicos e que, que se dispõem a entender mais profundamente esse tema e que a gente consiga debater, né, entre quem estiver lá presente, aquilo que a gente entende, né, enquanto uma coletividade. E a parte da tarde que a gente pensa, né, programou para fazer uma parte mais de ação prática, né, contra o fascismo. Então a gente quer fazer uma maior agitação política, né, a respeito das ações que a gente pode ter que ser antifascistas, né, de combate à extrema-direita, de luta pela soberania. Então, o que a gente pode fazer aqui em Pelotas, que seria atos de soberania, né, do brasileira, pelotense, né, sem perder um caráter, né, enfim, de tomada, né, de protagonismo, né, dos trabalhadores, né, e da população no geral, enfim, amarrar isso tudo, né, com uma agitação para a Conferência Internacional em Porto Alegre. E aí, em Porto Alegre, acho que a gente tem na programação no site da Conferência Internacional, então, antifas2026.org, lá já está disponível a programação completa, então, desde a quinta-feira do dia 26 até o domingo do dia 29, então, todos os pontos que vão ser debatidos, né, e levantados. A gente vai ter oficinas autogestionadas também, então a minha juventude vai fazer uma oficina, né, a respeito de juventude dentro dessa luta. A gente tem outros sindicatos que vão também fazer atividades lá na Conferência Internacional, e eu acho que a partir disso a gente consegue tecer sínteses, né, do que fazer, né, de fato. E porque esse evento em Porto Alegre, ele é internacional, né, ele não é só... Então, a gente já teve confirmação de vários países que vão vir e também trazer as suas experiências, né, para o evento.
E essa ideia das ações autogestionadas, qual é o significado delas? O significado é o seguinte, que cada entidade, cada partido político, né, seja capaz de criar ações e eventos para a sua comunidade, né, que traduzam o significado do fascismo nos dias atuais. Né, porque eu acho que fascismo ainda é uma palavra muito distante, né, Clarice? Eu acho que é uma coisa muito distante para o povo, né? Tu não vai chamar as pessoas a participar de uma atividade, olha, vai porque é uma luta antifascista, mas se a pessoa não tem a compreensão, não vai mesmo. O que nós vamos contar para esses eventos é que as entidades consigam, né, trazer as pessoas para participar, vinculando, né, os problemas, as demandas da sua categoria ou do seu partido político, né, ao problema do fascismo no mundo hoje, né? Porque isso realmente se traduz em diversas linguagens, né? Cada um vai ter a sua linguagem. Então, a nossa preocupação é exatamente conseguir atrair através do fato de que a nossa organização ela tem muitas entidades, né? Para nós, inclusive, foi uma surpresa positiva, né? Pelo número de entidades que já faz parte do movimento, né? Porque a gente começou assim, com, digamos, os mesmos que sempre começam, né? Mas fomos já ampliando para entidades que muitas vezes não têm como centro a luta política, né? Entidades sindicais ou populares, né? Que estão centradas nas suas reivindicações imediatas, né? E que faz parte desse processo de luta que nós levamos hoje. Mas no momento que a gente também tiver essa vinculação com essas entidades, a gente chega mais na população em geral, né? Pois é, falando justamente sobre essa questão do chão de fábrica, né? Uhum. E essa coisa do quanto o termo fascismo está distante das pessoas. Eu queria trazer essa discussão aqui para a realidade de Pelotas, porque vocês estão na rua, vocês falam com as pessoas, né? Queria ouvi-las com relação, assim, um diagnóstico do fascismo e dos valores fundantes da extrema-direita aqui em Pelotas, porque a gente vê uma ascensão também aqui, toda essa disputa política entre a Câmara e a Prefeitura, que a gente vem acompanhando. Uhum. Então, quais os argumentos ou ideias reacionárias que são mais presentes em Pelotas, que vocês ouvem as pessoas falar, e que estratégias vocês usam para desconstruir esses discursos? Não, acho que, na verdade, o que impera é a proliferação do discurso da extrema-direita, né? Eu acho que é isso que chega nas pessoas, né? Por exemplo? Não, que chega de demonstrar, né, como as ideias de direita são mais, inclusive, mais revolucionárias em certos momentos do que as ideias da esquerda, né? Porque, se a gente for pensar, o Bolsonaro, na eleição anterior, também se elegeu porque ele se apresentou como antissistema, né? Ele era, e aparentemente, como hoje a esquerda tem participado do processo institucional, parece o seguinte, que a esquerda quer o poder, né? Poder institucional, e a direita está rejeitando esse processo, né? E eu acho que tem, por exemplo, o que a gente percebe é que, por exemplo, em alguns casos, as próprias igrejas mais conservadoras, elas também transmitem uma ideia de conformidade, né, com essa direita, né, enquanto a população fica com mais dificuldade de ter acesso a outro tipo de informação, né? Por isso que eu acho que o ponto-chave é isso, né? Eu lembro, assim, de conversar com pessoas na rua que usavam argumentos que a gente tinha ouvido falar da extrema-direita, que tu fica, assim, assombrado que as pessoas acreditam, né, em certos mitos, né, que estão colocados. Mas faz parte, né? Porque eu acho que é isso mesmo o papel, né? Primeiro, de levar um tipo de informação e, principalmente nos momentos mais de crise maior, também é de inventar temas que capitalizem a opinião pública e tu só pense naquele tema e esqueça de problemas maiores. Isso também é uma coisa que tem sido feito, né?
Então, a nossa batalha é contra o algoritmo, né? Claro, contra o algoritmo no sentido seguinte, então a gente sabe de que cada vez que tu critica, inclusive, uma opinião de direita na internet, aquilo gera ponto para a direita, porque aumenta a sua classificação lá nas listas dos algoritmos, né? Então, é todo um trabalho que nós vamos ter que modificar para atingir, né? Mas eu entendo assim, é uma coisa que não é fácil, mas a questão fundamental é exatamente isso, é desvelar, né? Revelar o que tem por trás das coisas que a gente vive no movimento hoje, né? Quer dizer, não é só o problema do feminicídio, porque eu como mulher, entro nessa questão, né? O feminicídio tem aumentado, né? O movimento de mulheres aumentou a sua organização, tem sido responsável, inclusive, para que haja mais denúncia do feminicídio, então isso também aumenta o número, né? Mas, de fato, nós percebemos que há um aumento do feminicídio, apesar de toda a luta das mulheres. Mas então, aí é justamente isso, aí a gente vê na contramão termos como patrulha ideológica, né? Ou então essa disputa entre CLT e MEI, que é uma desgraça, como se ouve isso, como isso é forte. E nesse ponto eu queria... A conferência ela vai servir para ajudar a desconstruir esse discurso, a melhorar as estratégias de conversa da esquerda, como é que... Eu acho que a tentativa é essa, né? Acho que é o objetivo, né? Acho que tu colocou pontos importantes. A Beloca falava da questão da misoginia, né? Do feminicídio, que eu acho que é muito presente. E é uma coisa que a gente enxerga, e é bizarra, assim, apesar da gente ter uma história de luta do feminismo, a gente vê nas escolas, na juventude, um discurso misógino, né? Não só dos red pill, dos incel, mas a galera comum, assim, com uma ideologia mesmo, na forma de se relacionar com o outro, tanto entre meninos quanto entre meninas, né? De misógina mesmo, né? Enfim, de opressão. E a questão do individualismo e dessa questão empresarial, né, do desenvolvimento, do MEI, né, de tu ser empreendedor, de tu ser teu próprio patrão, né, esse tipo de coisa que a gente enxerga bastante divulgado, né, e disseminado, principalmente nos meus espaços de atuação, né, na universidade, que a gente tem se colocado, né, em relação a isso, de uma maneira muito de trazer para a realidade, tá? E tu é empresário, né, patrão de ti mesmo, e tu para de trabalhar, tu consegue ter um descanso, né, durante a semana, ou tu trabalha muito mais? Tu prefere trabalhar, né, o tempo que tu trabalha, ou tu prefere ter uma garantia de se... Claro que a gente está com a aposentadoria numa dificuldade, né, mas alguma garantia, mostrar, né, com o aumento da uberização, né, dos aplicativos, quanto que isso veio como uma questão revolucionária, né, para uma categoria, mas que hoje já não se coloca, não se sustenta na realidade. Então, eu acho que uma maneira da gente estar combatendo isso, né, e respondendo essas coisas é no dia a dia, assim, no dia a dia, no real, nas conversas, né. Então, de fato tudo esse mousse todo, né, que eles pintam, de que esse empreendedorismo, essa roupagem, né, de desenvolvimento, ela de fato se sustenta. Eu acho que não, acho que a gente consegue mostrar para as pessoas que não, assim, em coisas muito simples, em conversas muito rápidas. Eu vejo que a gente consegue, e aí eu acho que nesse sentido a gente tem que avançar em todos os pontos na conferência, né, para a gente ter cada vez mais argumentação para essas pessoas e conhecer melhor as estratégias de comunicação da direita, né, como que essas perversidades, né, nas ideologias, nas maneiras de se colocar no dia a dia, assim. Enfim, eu acho que
que são questões bastante urgentes, né? A própria articulação aqui na cidade, né, dos empreendimentos, da devastação, né, do nosso bioma aqui, eu acho que são coisas bastante... que qualquer pessoa que eu converse, né, não qualquer, porque, claro, mas, assim, é muito fácil tu perceber indignação com as questões climáticas, né, tanto nas escolas, nas universidades, a gente não tem uma climatização adequada e o calor só aumenta, né, e aí, enfim, a gente pode levar isso a muitos lugares, mas a gente tem um ataque feito na Câmara dos Vereadores à composição do Compan, né, do Comitê Conselho de Meio Ambiente, né, então eu acho que essas questões mais primárias, né, mais próximas, mais materiais, elas são uma maneira muito, muito mais fácil da gente desbancar esses discursos, assim. E eu acho assim, ó, em tese, né, eu vejo assim, a juventude é um setor revolucionário, né? Na verdade, a juventude sempre abraça as grandes causas. Aí vocês vão dizer sempre? Parece que não. Sim, eu acho que momentaneamente a gente vive uma situação que realmente o discurso da direita capturou a juventude, né? Momentaneamente, porque com certeza nós saberemos trazer, né, a juventude para as grandes causas, né, como a questão da soberania mesmo que está se colocando, né, porque de fato o que a gente está discutindo é o que aconteceu na Venezuela e que está acontecendo em Cuba, pode acontecer conosco, porque nós temos uma Amazônia aqui. Não é brincadeira o que nós temos aqui em termos de recursos. Acontece, já né? acontece, a gente tá direto, né, de sequestro dos nossos recursos, mas eu quero dizer de que se procure dar novamente um outro golpe, né, de Estado aqui no Brasil, como esses vários que a gente, né, o golpe sobre a Dilma, agora a tentativa de golpe no dia 8 de janeiro, né, mais um golpe para tentar ter o domínio total desses recursos, né? Então, se nós for considerar os recursos que se tem no Brasil, é claro que o Brasil é uma meta, né? Ainda mais que a gente vê que o governo americano está se voltando para a América Latina, né, como, né? Então, eu acho que, em função de tudo isso, né, é aquela expectativa que a gente tem, né, de conseguir realmente encontrar a forma correta de atingir as pessoas para entender o momento que a gente vive, né? Mas, fundamentalmente, assim, respondendo de forma mais concreta, a forma que eu vejo é essa, de tu revelar o que está por trás desse discurso que chega embalado, né? E embalado hoje de uma forma ainda pior, porque ele chega embalado dirigido, né, para as pessoas, né? Então, se tu é uma pessoa negra, tu tem um discurso que vem para ti. Se tu é uma mulher, vem um discurso, né? Eu vejo assim, né? A situação está tão grave que eu vejo assim. Eu estava falando sobre a questão do feminicídio, né? O feminicida, né, o homem que comete um crime de feminicídio, ele talvez não saiba, mas ele está mandando um recado para a sociedade, né? Ó, a próxima pode ser tu. É esse recado. Talvez ele nem saiba do papel que ele cumpre nesse processo todo. Agora, por que ele faz esse discurso? É porque chegou esse discurso para ele, que ele é uma pessoa que deve manter o domínio sobre a mulher, porque senão daqui a pouco tu não tem espaço para mais nada. As mulheres estão tomando conta e outras conversas que vêm atrás. Então, eu acho que esse discurso forte, e tu vê, se tu for na juventude, tu vai encontrar, inclusive, mulheres, e não é só na juventude, mulheres com pensamento conservador em relação a... Que reforça. Né? Que reforça todo esse papel, né? Então, é aí que entra, né, essa necessidade de a gente dar resposta para esse momento, né? Mas só para concluir aquele raciocínio que eu estava colocando anteriormente, Clarissa, é que se tu for olhar a questão do feminicídio só por esse lado, eu tenho visto muitas mulheres dizendo o seguinte: eu cansei de lutar pela mulher, porque eu estou há 30 anos nesse movimento e só piorou, né? Por que essa mentalidade ela fica forte entre as mulheres? Porque, na verdade, se tu for olhar números, é isso mesmo, está aumentando o feminicídio. E o pior, os requintes de crueldade são maiores. E pior,
Hoje, uma forma de atingir a mulher é através das crianças, dos filhos, né? Matam os filhos, tomam os filhos, né? E várias maneiras de atingir aquela mulher. Então, com uma gravidade pior ainda. Mas a questão toda é isso, né? A luta contra o feminicídio, ela não é só para evitar que mais mulheres morram, apesar de que nós necessitamos que menos mulheres morram, né? E que chegue um dia, inclusive, que ninguém mais mate uma mulher pelo fato de ser mulher, né? Mas atrás dessa questão do feminicídio existe todo esse pensamento machista, né? Que vem através da extrema-direita. Quem é responsável por esse discurso? Né? Quem é que estimula essas reuniões que fazem de homens, né? Que geram esses termos, como a Helena falou, de red pills, etc., etc., que, na verdade, organizam homens para combater o avanço da organização das mulheres? Quem que organiza isso? Né? Há todo o interesse da extrema-direita de fazer esse discurso e promover a divisão entre homens e mulheres, entre brancos e negros, etc., etc. Né? Então, é isso que é o papel, né, que eu acho que é a visão mais avançada que deve ter nesse momento, é de, ao lado da luta pelo feminicídio, que ela deve se intensificar, inclusive no sentido de prevenir, tu tem que mostrar a responsabilidade, né, que os mesmos que promovem a atitude do feminicídio são os que querem acabar com a soberania dos povos. São os mesmos, né? Então, as questões acabam se unificando e não se dividindo, como eu falei, né? Que os conteúdos vêm embalados dentro de uma caixinha para aquelas pessoas. Então, eu acho que a grande barreira que nós temos que enfrentar é exatamente a barreira da compreensão do que há por trás, né, de todas as mazelas que a gente sofre nos dias de hoje. Bom, 12:00 mais 8 minutos. A gente precisa concluir a entrevista. Vocês estavam falando aí, eu estava lembrando daquele cartaz, aquela foto que publicam pelas redes sociais. Eu acho maravilhoso o quanto a comunicação pode ser potente, né? Do menino aquele segurando um cartaz, dizendo que é mais fácil te tornar um refugiado climático do que um milionário, justamente para enfrentar esse tipo de discurso e expor essas ligações, né? Porque tudo faz parte de um contexto bem maior do que a gente imagina. Eu vi aqui na tela tá o card nosso, né? Eu acho que é reforçar mesmo, dia 28, né? As pessoas que querem discutir essas questões se preocupam, né? Da própria questão da soberania brasileira, né? Porque ela está em xeque, sem dúvida, né? A gente convida que venham, né, no dia 28, vai ter atividades pela manhã e pela tarde. De manhã, isso que a Helena colocou como um aspecto mais teórico, seria num processo mais de informação sobre o que é o fascismo, a história como se desenvolveu, o fascismo na atualidade, esses temas, né, para que se compreenda melhor o fenômeno. E à tarde, né, nós vamos fazer essa organização buscando uma coisa mais prática, né? Mas que todos também estão convidados, não só as entidades, para participar e dar sua opinião, como a gente avança nesse momento. Perfeito, perfeito. Maravilha. Então tá, pré-conferência antifascista, então, dia 28 no IFSUL, uma chamada para transformar a preocupação em organização. Então, a gente agradece a presença da Lígia Chiarelli, a Biloca, professora da UFPEL, aposentada, e também dirigente da UBMRS e UBM Pelotas, e da Helena Vieira, que é militante do Juntos e também do PSOL. Fica o convite sábado, dia 28, às 9h da manhã, no IFSUL. O Ridley botou aí os links, né? Sim, temos o link do site. Do site. E eu acho que a gente... sim. Mas eu ia dizer assim, nós vamos depois divulgar melhor, né, as pessoas que, além do Fábio Tavares, que é um perseguido político do tempo da ditadura, né, outras pessoas também, inclusive de fora de Pelotas, vão passar aqui para dar uma contribuição a esse debate, né, e a gente, então, depois passa para você essa programação mais detalhada. Sim, maravilha. E a questão da inscrição também, né? Não, a gente tem um formulário de inscrição da pré-conferência, mas para a gente ter uma noção, assim, o evento é aberto, né? Aberto, Mas quem quiser, nas nossas redes, né, a gente está vai soltar a programação agora no final dessa semana, né? E no início da semana que vem, vamos ir agitando a nossa organização.
Beleza, Obrigado então. pelo esse espaço para vocês dois. Imagina, a gente que agradece a presença de vocês. Quarta-feira de cinzas, não é qualquer um que vem. Estamos prontos aí para a luta. Então tá aí, o Ridley botou pra gente aqui o formulário de inscrição is.gd/preconfante. Eu não tô. Pré-conf, claro, pré-conf. Antifa Pelotas. Antifa Pelotas, exatamente. E o site que é o Antifas 2026 em número.org. Isto, né? Isso. Então tá. Muito obrigada. Tá. Um excelente evento. Obrigada, então, a todos. Obrigada. Gente, meio-dia mais 12 minutos. A gente vai fazer um intervalo rapidinho e já voltamos com o Contraponto.